Boa tarde, meu amado irmão, minha amada irmã. Eu vos saúdo com a gloriosa paz do Senhor. Aqui que vos fala é pastor Wilton Lopes Dias e estamos trazendo mais um devocional nesta segunda-feira. Queremos lembrar os irmãos que estão nos assistindo, se inscrevam, é, tanto nas lives dos sermões, como também nas meditações diárias, para que possamos dar continuidade ao nosso programa, não é? Eu quero trazer hoje esse devocional, a grande salvação, não é? Com base em Hebreus capítulo 2, versículo 3 e 4, quando diz assim: como escaparemos nós se negligenciarmos tão grande salvação, a qual, tendo sido anunciada inicialmente pelo Senhor, foi-nos depois confirmada pelos que a ouviram, dando Deus testemunho juntamente com eles por sinais, prodígios e vários milagres e por distribuições do Espírito Santo segundo a sua vontade. Amém, irmãos? Queremos agradecer a Deus por estarmos aqui, agradecer a Deus pelo bem da vida, agradecer a Deus porque, mediante de tantos percalços, diante de tantas dificuldades, o Senhor nos concede de estarmos aqui respirando e falando da maravilhosa graça inaudita e falando do seu reino aqui na terra. Vamos começar, meus amados irmãos, lembrando o seguinte: quantas pessoas hoje ganham dinheiro? Existe hoje, parece, não falha a memória, quase 3 bilhões de dólares distribuídos em prêmios pelas loterias a cada ano dos Estados Unidos, de acordo com o que eu vi na CNN, né? De acordo com os especialistas, Deus nos deu algo muito maior. Deus nos concedeu algo muito maior. Ali na cruz do Calvário, em João 3,16, quando diz assim que Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito para todo aquele que nele crê, não pereça, mas tenha a vida eterna. Oh, como é gloriosa a inaudita graça do seu Jesus para comigo, para com você. Olha, graça, um favor imerecido, algo que nós não temos direito de reivindicar, mas mediante aquela cruz, ali, aquele sacrifício vicário na cruz do Calvário, hoje nós estamos gozando. E diz a palavra de Deus que mediante esta graça inaudita, nós temos vida e vida em abundância, né? Não é de admirar que a Bíblia chame de tão grande, big salvation, não é? Deus colocou a justiça de Cristo em nossas contas bancárias, em nossas gavetas, em nossos cofres, contas bancárias espirituais, por assim dizer. Isso é um fato para todo cristão, para todo crente. O apóstolo Paulo escreveu: mais do que isso, considero tudo perda, comparado com a suprema grandeza do conhecimento de Cristo Jesus, meu Senhor e meu Salvador, por quem perdi todas as coisas, e eu as considero como esterco para poder ganhar Cristo e ser encontrado nele, não tendo a minha própria justiça que procede da lei, mas que vem mediante a fé em Cristo. A justiça que procede de Deus se baseia na fé. Nós encontramos isto no sagrado texto sagrado em Filipenses capítulo 3, verso 8 e 9. Não é? O apóstolo Paulo, o maior missiólogo do mundo que já existiu, tanto no passado como até hoje contemporaneamente, ninguém foi tão audaz para pregar esta palavra que salva, esta palavra que dignifica, esta palavra que renova, esta palavra que concede perdão, esta palavra que concede libertação, esta palavra que concede graça e esta palavra que concede salvação. Como cristãos, somos posicionalmente justos diante de Deus. No dia em que você acreditou,
do dia que você reconheceu Ele como Senhor de sua vida, do dia que você abraçou Ele como seu pai, como seu amigo, como seu irmão, Ele perdoou, Ele removeu e esqueceu os seus pecados, né? Eu falei na semana passada que Deus, Ele lança os nossos pecados no mar, mas tem um porém, no mar do esquecimento. Não é para você lembrar, não é para ninguém estar batendo na mesma tecla. Olha, você fez isso, olha, você fez isso. Aí você diz, mas eu fui justificado em Cristo Jesus, pelo sacrifício que Ele fez por mim e pode fazer por você também, ali na cruz do Calvário, quando o próprio Pai diz que Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito para todo aquele que nele crê, não pereça, mas tenha vida eterna. Isto quebra a doutrina da predestinação. Sabe por quê, irmão? Quando falamos que Deus amou o mundo de tal, não tem tamanho, não tem dimensão, porque Deus nos ama no amor maior. Ele nos ama porque Ele nos criou, Ele nos ama porque Ele nos fez para o louvor e glória do seu santo nome. O que precisamos fazer e tomar posse do que Deus nos deu? O que foi que Deus nos deu? De graça, a salvação eterna. A salvação eterna. Mas Ele deu o livre-arbítrio também. Aí as pessoas, não, eu quero caminhar, quero andar, eu quero me deleitar pelo caminho largo, onde conduz à perdição. Aí outros dizem, louvado e glorificado seja o nome do Senhor. Eu quero o caminho estreito, onde o mesmo me guia, o mesmo me leva à salvação eterna. Sabe, irmãos, eu estou trazendo este devocional porque eu tive, quando eu assumi um pastorado em uma determinada igreja, foi o meu primeiro pastorado. E eu recebi um casal de irmãos. Eles vieram de outra denominação, de outra igreja. Eu, carinhosamente, respeitosamente, eu falei para eles que como eram, a gente iria observá-lo, iria ver o desempenho espiritual de cada um, né? Para que depois, com o passar do tempo, a gente levar à Assembleia da Igreja os respectivos nomes para se tornarem membros. E se passaram 2 anos, e tanto o varão como a varoa me procuraram. Aí disse, pastor, eu agora estou vendo que eu não tenho uma salvação. Eu tinha muita emoção. Eu, quando via um grupo fazer assim, eu fazia também. Mas agora, no decorrer desses meses, eu estou vendo que eu quero verdadeiramente, nos termos da Bíblia, respaldado na Bíblia, no que ela disse, confessar com teus lábios, não é? E com teu coração, e o seu Jesus como teu Salvador, né? Aí a pessoa é salva. E ele disse, eu quero agora, pastor, aceitar publicamente o seu Jesus. Por isso, irmãos, respeitosamente, sem querer ofender ou A ou B, eu quero dizer para você, eu estou fazendo isso porque eu senti de Deus trazer a tão grande, a big salvação de graça. Talvez você esteja em um grupo religioso, em uma igreja, mas você ainda não teve a experiência com Deus e com o Espírito Santo para reconhecer e aceitar Jesus como seu Salvador. Então,
Você tem essa escolha hoje. Se não for com o pastor, você pode confessar a Deus. E quando for à igreja, você diz: olha, eu aceitei Jesus no dia tal, tal, a tantas horas, e eu quero aqui ratificar a minha decisão. E aqueles que já são crentes, é importante que revejam, não é? Como escaparemos e negligenciarmos da tão grande salvação, da tão grande benesse. É também um devocional para refletirmos aquilo que cada vez que fazemos, distanciamos um pouquinho, 1 milímetro, 1 centímetro, 1 metro do Senhor, voltando às práticas do pecado. E Deus não quer que você faça isso. Deus não quer que eu faça isso. Voltar a praticar aquilo que me afasta de Deus, que te afasta de Deus, que a Bíblia chama o lado escuro, não é? O lado escuro. Então, volta para a luz. Se você está fazendo isso, peça perdão a Deus. Derrame-se em lágrimas, derrame-se em louvor ao Senhor. Eu quero orar por você. Obrigado por mais uma vez me assistirem. E não esqueça de escrever, porque para que possamos dar continuidade, com certeza é um trabalho evangelístico, é um trabalho que traz acalanto, não só para mim, mas com certeza eu já recebi algumas ligações. Olha, pastor, obrigado, porque a sua palavra tocou na minha ferida. Eu louvo a Deus, não sou eu. Simplesmente a gente procura a plenitude do Espírito Santo de Deus. Vamos orar. Meu Deus, meu Pai, Senhor de todas as coisas, eu quero te louvar e te bendizer, Senhor. Eu quero te rogar, Senhor, que o Senhor possa, ó Deus, aquebrantar, o Senhor possa, ó Deus, guiar aquele irmão, aquela irmã, aquele dileto amigo que ainda não estão fazendo a tua vontade, Senhor. Te aceitaram, sim, mas ainda não, ó Deus, sabem ainda a diferença da salvação, ó Deus, e continua na prática das coisas erradas. Por isso, ó Deus, derrama a tua graça, derrama do teu amor, derrama, ó Deus, da tua segurança, para mostrar que tu és o único, tu és o porto seguro, tu és a nossa razão de viver, tu és, ó Deus, o leão da tribo de Judá, tu és a rosa de Sharon, Senhor, tu és o nosso Adonai, o Deus poderoso. Por isso, ó Deus, fica conosco, continua nos abençoando, estende tuas mãos agora, Deus, para as famílias, não só no Brasil, mas no mundo, aqueles que estão desempregados, aqueles que estão com fome, tanto espiritual como fome física, barriga seca, Senhor. Ó Deus, dai roupa, dai, ó Deus, comida, dai trabalho, dai, ó Deus, casa para morar, ó, dai tudo, Senhor, e desperta os nossos políticos, ó Deus governante, para que venha cuidar do seu povo, porque foram eleitos por nós, Senhor, para fazer uma democracia voltada para o povo e não para si próprio, não olhando, ó Deus, ó Senhor, os bolsos cheios, mas, ó Deus, suprir, ó Deus, de escola, de emprego, ó Deus, de saúde, de segurança, ó Deus, de tecnologia, tudo, ó Deus, o povo que padece. Recebe, meu Deus, meu Senhor, o nosso louvor, a nossa adoração, em nome de Jesus. Amém, Senhor.